Você sabe o que são os direitos humanos? Ou você apenas emite opinião sobre isso? Polêmico, né? Gostou do assunto? Assiste esse vídeo até o final. Oi gente, sejam muito bem-vindos a esse canal Amador. Eu sou Marcélia Amador, sou mãe e professora da Rede Pública de Ensino. E esse canal foi feito para quem busca uma vida mais produtiva, mais leve e mais feliz. Se você tá afim, se você gosta disso, se inscreva no canal e aproveita e aciona aqui embaixo o sininho para você ser notificado. Toda quinta tem vídeo novo. E hoje o canal tem convidado. Olá! Tudo bem? Vai lá, gente? João, se apresenta. Bom, eu sou o João, sou professor João Paulo Lanô, né? Sou professor da Rede Municipal de Ibirité, sou historiador de formação, moro aqui em BH há 1 ano e meio, estou aí com uns projetinhos. E você é de? Sou de São Paulo. Sensacional, tá vendo, gente? O canal tá abrindo as fronteiras, tá ampliando as fronteiras. Muita desinformação em torno do assunto direitos humanos. E aí, né, vamos começar falando sobre o que são os direitos humanos. Explica pra nós, João. Bom, os direitos humanos são direitos fundamentais que todo indivíduo tem. Direitos, né, estão as liberdades individuais, liberdade de expressão, liberdade religiosa. Inclusive, a liberdade religiosa foi o primeiro desses direitos fundamentais, né? A gente tem que lembrar lá no século XVI, XVII, série de guerras religiosas, uma violência extrema. E aí ele surge então como uma base geral de direitos, que o cidadão acaba tendo uma proteção frente ao Estado, né? Essas liberdades, o direito à vida, o direito à felicidade, isso é uma questão muito importante. A gente tem direito de ser feliz. Exato. A gente tem direito de escolha. A liberdade, ele tem que ser amparado então por esse conjunto de liberdades, porque para cada pessoa, para cada indivíduo, essa felicidade vai se dar de uma forma. O que não pode ocorrer é a minha busca a felicidade e impedir a felicidade do outro, né? Sensacional. Então, direitos humanos, basta você estar vivo, você ser uma pessoa, para você ter direito, né, a todas essas liberdades. Liberdade de expressão, liberdade de escolha, liberdade religiosa, e liberdade à vida, gente. Exato. Não é isso? Isso é central. A gente tem que pensar que no passado o Estado tinha completos direitos sobre as pessoas. Sua vida, inclusive. Exatamente. E isso levava a uma série de violações. Então os direitos humanos, eles são, na verdade, um impeditivo das violações do Estado conosco. Bom, por que você acha, o que é que acontece que tem tanto preconceito com o termo direitos humanos? E até uma disseminação contrária ao que são os direitos humanos. O que você acha? Por que acontece isso? Bom, a gente tem que entender em que contexto que os direitos humanos passam a ser veiculados aqui no Brasil, né? O Brasil foi signatário da Carta de 1948 da ONU, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Só que assim, a efetivação dos direitos humanos no Brasil, ela tem uma história longa e difícil, né? A gente tem que entender que as primeiras ONGs, os primeiros grupos de trabalho com relação aos direitos humanos vão trabalhar com a população carcerária, por causa do período da ditadura militar, né? A gente tem a ditadura militar foi um período de extrema violação dos direitos humanos de vários cidadãos brasileiros. Então, quando surgem as organizações que vão debater, que vão trazer, vão tentar impor essa pauta dos direitos humanos no Brasil, ela surge primeiro no âmbito dos encarcerados. E é por isso que há grande preconceito com relação aos direitos humanos. Porque começou com o pessoal lá dos presídios, exatamente, né? Os chamados criminosos. Vamos lembrar, gente, eles são criminosos. Eles cometeram crimes. Mas antes de tudo, eles são pessoas, eles são gente com direito à vida, assim como você. Exatamente. Né? Porque a gente tem que pensar que quando a pessoa está presa, ela está sob tutela do Estado, né? Então o Estado tem direito de puni-la devido ao crime. E um detalhe importante, tá, Marcelo, que durante a ditadura militar, muitos desses presos eram presos políticos, né? E assim, vamos deixar claro aqui, sempre aquela questão, mas os presos eram terroristas e coisa e tal. A gente tem inúmeros casos de pessoas que não pegaram em armas, que a gente pode discutir se é legítimo ou não frente a um estado de exceção, né? Não vamos entrar nesse mérito, mas de pessoas que são presas. Eu tive, por exemplo, uma tia-avó que foi presa porque ela foi defender um aluno que ia ser arrastado pelos porões da ditadura. Eu tô achando que a gente vai ter que fazer outro vídeo
sob ditadura, criando um... A gente pode falar sobre isso depois. Eu acho. Junta isso com outro fator, para não me alongar muito, que são a questão da mídia, né? Um dos grandes nichos da mídia são programas sensacionalistas que tratam da questão da criminalidade, que espetacularizam esse processo e que falam recorrentemente que o problema para se resolver a violência no Brasil é um problema decorrente da ação dos direitos humanos. O que a gente vai ver aí que é um grande... O problema do Brasil, na verdade, é a ausência de uma política efetiva e de uma... né? Exatamente, de efetivação desses direitos, uma visão das pessoas de que isso é fundamental. É porque não se tem a vontade ou o objetivo de trazer paz, mas de pôr lenha na fogueira. Exatamente. A ideia é essa. Porque isso é que dá mercado, é isso que dá ibope. Porque essa construção, assim, nós vivemos uma sociedade violenta, extremamente violenta, né? Nós não temos 62 mil casos de assassinato por ano à toa. Só que quando a gente vai olhar os números, a gente vê que boa parte desses casos, por volta da metade deles, são crimes passionais. Ou seja, são crimes de pessoas comuns que em situações de extrema tensão cometem crimes absurdos, né? E isso por quê? Porque a gente tem dificuldade da mediação. Os direitos humanos entram justamente nisso, para mediar as nossas relações. Para a gente entender que o outro é um ser completo de direitos e que se a gente tem algum conflito, ele tem que ser mediado por alguém. Tem um trabalho muito bacana sobre a temática dos direitos humanos. Ele trabalha com palestras, nas aulas dele. Ele tem um material que inclusive vai ser publicado na Revista de Educação Básica. Olha que legal. E eu queria te perguntar o seguinte, tá? A educação, o setor da educação é fundamental para explicar para a sociedade, para as pessoas entenderem o que são os direitos humanos. Ok, mas como nós, professores, em sala de aula, podemos desenvolver essa temática dos direitos humanos? Bom, existem várias formas. Eu vou desde o mais simples, o mais corriqueiro, para o mais complexo. Sim. Bom, o que é o mais simples? Existem várias situações de conflito dentro de um ambiente escolar, né? O espaço de você fazer a mediação desses conflitos que ocorrem por causa da diferença religiosa, da diferença da questão da sexualidade. Sim. E outras, você fazer e essa até mediação. Social, às vezes, né? Exatamente. Nesses espaços, né, nesses momentos, você fazendo intervenções, trabalhar com os alunos a ideia de tolerância, do respeito, da ideia de que a diversidade ela é positiva, já é uma forma de trabalhar os direitos humanos. Porque eu tenho uma ideia que a gente não deve trabalhar os direitos humanos simplesmente como uma condicionante, assim, educar para os direitos humanos. A gente educa através dos direitos humanos. A gente cria uma cultura de paz dentro das escolas, né? Eu venho de experiências também em São Paulo, de escolas em regiões de risco, e que as pessoas não têm o costume de ter seus conflitos mediados. Então, quando você começa a estabelecer, bom, eu sou uma pessoa que você pode procurar para mediar os conflitos, eu estou desenvolvendo uma cultura de paz, eu estou desenvolvendo uma cultura de direitos humanos. Então, se por exemplo, eu tenho um conflito ali, aconteceu uma briga na sala, eu tenho ali um material excelente, através da mediação desse conflito, para eu trabalhar a ideia dos direitos humanos. Exatamente. E esses conflitos, eles ocorrem o tempo inteiro. Sim. Né? Então, e o mais importante, a intervenção ela tem que ser feita no momento que ocorre o problema. Falar da diversidade cultural, da diversidade sexual em sala de aula, todos esses assuntos permitem que a gente aborde os material que a gente tem para falar sobre abordar, né? Resumindo, direitos humanos não emita assuntos sem você ter informação. Busque informação. O que são os direitos humanos, resumidamente? São os direitos fundamentais de cada indivíduo, por pertencer à humanidade, né? Por ser gente. Por ser gente. Isso. Aí você, professor, que quer trabalhar o assunto em sala de aula, como que eu faço? Você não pergunta pra mim nessa hora, porque eu tô travando. Quer trabalhar esse assunto em sala de aula, você tem lá material bastante, né? Sim, você pode, como eu disse, trabalhar ele de forma transversal, né, nos assuntos correntes do currículo, ou, que eu acho mais importante, é você usar as oportunidades que aparecem de conflitos e tensões dentro de sala de aula, debates, e levar essa temática para os seus alunos. Isso é fundamental. Eles gostam muito de debater esse tipo de coisa. Que é a vida deles, né? Sim. A gente tem que envolver os alunos. Quando eles se sentem envolvidos, eles aprendem mais, eles participam mais. Eles são os atores, né, da educação. João,
Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Se você gostou, né? Obrigada por ter participado. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito, muito bacana. Que bom. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, né? Dá um like, comenta aí as suas experiências, as suas dúvidas sobre o assunto. Quem sabe pode surgir outros temas, né? Compartilha, manda para São Paulo, né? Sim. Manda pro pessoal, manda para alguém que você conhece, que você sabe que vai gostar. Muito obrigada por ter assistido até o final. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Gostou? Muito legal. Nossa.